Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. Que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Na tarde deste sábado, estaremos dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16, a indulgência. Nós gostaríamos de saudar os nossos irmãos inscritos no nosso canal. Se eu não me engano, são 171 inscritos. Aos nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, trabalhadores e frequentadores, e também a todas as casas espíritas abrangidas pelo 32º Conselho Espírita de Unificação. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo na tarde de hoje. A indulgência. Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. Bem, esses primeiros parágrafos, então, fazem parte de uma comunicação do espírito protetor, nome José, comunicação dada em Bordeaux, 1863, França. E é interessante que esse espírito protetor, José, ele se dirige aos espíritas, primeiramente. É claro que é uma mensagem que é destinada a todos, mas ele começa a mensagem se dirigindo aos espíritas, né? E é interessante isso, porque nós espíritas, mais do que quaisquer, ou tanto quanto, ou mais do que quaisquer outras pessoas, precisamos entender, compreender e, acima de tudo, aplicar em nossas vidas a indulgência. Mas será que nós sabemos o que é a indulgência? Será que nós sabemos como exercitar a indulgência em nossas vidas, aplicar em nossas vidas, no nosso grupo familiar, com os nossos colegas de trabalho, com os vizinhos, com os políticos, nas redes sociais? Será que nós sabemos, estamos conseguindo aplicar a indulgência em nossas vidas? Será que nós sabemos o porquê que devemos ser indulgentes para com o nosso próximo? Então, respondendo a essas inúmeras perguntas e questionamentos, que vamos hoje, então, aqui trazer a mensagem desse elevado espírito, o espírito protetor José, que deu essa comunicação. Então, primeiramente, o espírito José, ele faz uma afirmação de que a indulgência deve fazer parte é um sentimento que deve fazer parte de nós. É um sentimento que deve ser desenvolvido em nós. Todos nós devemos ser indulgentes. E no parágrafo seguinte, ele vai explicar o que é a indulgência. Então, a indulgência é aquele sentimento que não deixa também de ser uma virtude, que não destaca e não dá publicidade à falha, ao vício do outro, que não deixa mostra de como o outro é quando o outro está na sua forma mais vulnerável, exposta. Quando nós estamos mais vulneráveis? Quando nós estamos mais expostos? Quando nós manifestamos nossos vícios, nossas imperfeições, seja pela palavra, seja pelo ato, seja quando nós somos surpreendidos em uma situação em que a moral, a ética da sociedade recrimina ou censura. Então, nesses momentos, a indulgência, ela deve se apresentar em nós no sentido de que nós não devemos amplificar aquele mal, aquele vício, aquela conduta, a não ser que seja para a nossa reflexão, a nossa educação moral. Nesse sentido, sim, refletir, conversar, debater sobre uma determinada conduta sem
nos referir diretamente, ou tentar nos referir diretamente à pessoa que praticou. E isso por quê? Porque aquele ato praticado por aquela pessoa poderia muito bem ser praticado por nós. E aí, muitos de nós fazemos a seguinte afirmação: não, eu jamais praticaria aquele ato. Por quê? Porque eu tive uma educação que me ensinou a não fazer aquelas coisas. E aí, tem duas coisas para nós refletirmos. Nós nos conhecemos profundamente? Não. Nós sabemos como nós iremos nos comportar em situações, em experiências que ainda nós não passamos? Não. Nós não sabemos como nós vamos nos comportar, como nós vamos agir em diferentes situações, em diferentes comportamentos. E mais, quem de nós pode afirmar que no nosso passado, em reencarnações passadas, nós já não fizemos isso e muito mais? Os próprios espíritos superiores afirmam que no passado, muitos de nós já fizemos ou praticamos o crime que hoje nós repreendemos no outro, ou fizemos até coisa pior. Então, a indulgência, para nós espíritas, ela tem um valor ainda mais profundo e ainda mais amplo. Porque a indulgência, ela deve ser entendida à luz da reencarnação, à luz dos nossos atos praticados no passado. Então, para nós espíritas, a indulgência ela é uma responsabilidade ainda maior do que aqueles companheiros que não consideram a lei de Deus no âmbito das reencarnações, da lei das reencarnações. E também aqui ele nos orienta que a indulgência ela deve ser serena, discreta, enfim, tudo aquilo que evite expor ainda mais aquela pessoa. Aí você pergunta, mas Alexandre, como é que fica então um espírita que trabalha com o jornalismo? Como é que fica então os jornais? Como é que fica então quem trabalha na justiça, quem é juiz, quem é promotor, quem é delegado, que vive fazendo investigações e julgando as pessoas? Então, será que isso é algo cristão, evangélico? E aí nós temos que ter um discernimento. Ou seja, ser indulgente não quer dizer ser condescendente com mal e com vício, porque senão o evangelho ele seria um caminho, uma porta aberta, uma porta larga para tudo que todos os vícios se instituírem na nossa sociedade ou no mundo. E na verdade não é isso. Todos os vícios, todos os males, todos os equívocos humanos precisam ser controlados para que a sociedade possa existir enquanto sociedade organizada. E para isso, a sociedade ela organiza instituições para corrigir as falhas humanas. Então você tem o juiz que julga a conduta, não é julgar a pessoa, a conduta praticada por aquela pessoa. O promotor que vai ofertar acusação contra aquele ato, não é contra a existência daquela pessoa. O delegado também que vai fazer investigação, e as religiões, obviamente, que vão orientar o homem aqui na Terra para que ele modifique sua conduta, seu comportamento. As imperfeições, os vícios que surgem na família não é para serem colocados embaixo do tapete e para nós vivermos uma vida hipócrita. Não é essa a mensagem do espírito protetor José. Quando ele diz que nós não devemos olhar, que nós devemos ter discrição, que nós não devemos divulgar o mal do outro, ele não está querendo dizer que a gente deve julgar os problemas da nossa vida
individual, da nossa vida privada, da nossa vida íntima ou da nossa vida em sociedade, os problemas para debaixo do tapete e fingir que está tudo muito bem. Não é isso. O que ele está dizendo é que nós não devemos dar maior atenção, maior ênfase, ocupar a nossa vida pessoal, individual, com os problemas e os vícios do nosso irmão, do nosso próximo. Que a nossa vida não deve estar apoiada nos vícios e nas dificuldades que o outro vivencia. Que nós não devemos fazer da vida do outro o sentido da nossa vida, de não ampliar e de não piorar ainda mais a dificuldade de um determinado companheiro, de uma determinada companheira. Então, na verdade, nós devemos sim procurar minimizar, melhorar, se possível conversar com a pessoa que praticar o ato, levar aquela pessoa a uma reflexão e não ficar espalhando e divulgando ainda mais as imperfeições, porque isso não só não melhora a pessoa, além disso acentua um vício que tem em nós, que seria a fofoca, e a gente cria uma ambiência psíquica muito ruim e muito desvantajosa para a melhoria daquela situação que estamos vivenciando. Então, nós, na verdade, devemos procurar minimizar, melhorar, fazer o companheiro refletir, se é possível, e sempre que nós conversarmos sobre algum vício, alguma imperfeição, conversar no sentido de tirar um aprendizado para nós e também de auxiliar aquele que praticou aquele ato, qualquer que seja o ato. Continuando, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem censura nos lábios, apenas conselhos e quase sempre velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não farias o que reprovais? Que vale mais do que o outro? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Então, olha as perguntas que o Espírito José faz para nós. Por que ficar censurando e julgando o outro? Será que nós fazemos isso porque nós nos achamos superior? Porque nós achamos que nós não praticaríamos aquele ato? Porque, na verdade, a finalidade e o destino das nossas vidas é nos tornarmos espíritos melhores. E isso não é possível se nós não julgarmos os nossos atos, as nossas condutas. Então, é fundamental que nós desenvolvamos o hábito de julgar as nossas condutas, o nosso pensamento, as nossas ações, os nossos corações, os nossos sentimentos, ao invés de julgar o outro. Porque, na verdade, eu não posso fazer a evolução espiritual pelo outro. É ele que tem que fazer. Então, é ele que tem que julgar a vida dele. E eu julgo a minha. Porque eu sou responsável pela minha evolução. Então, sou eu que dirijo a minha vida. Sei o que se passa nos meus pensamentos e no meu coração. E é óbvio que sou eu que sou responsável em analisar e julgar a minha conduta e a minha vida. Então, a cada um cabe a sua vida, a cada um cabe a sua análise e o julgamento de suas condutas. Então, isso é de fundamental importância, porque nós temos muito a que nos ocupar em nossas vidas, porque nós temos muitas imperfeições, muitos vícios, e isso ocupa demais o nosso tempo, e é com isso que nós devemos nos ocupar. E aqui o último parágrafo. Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros.
Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena as que desculpais, porque conhece a razão de ser de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José Espírito Protetor, uma comunicação dada em Bordeaux, 1863. Então, que nós tenhamos, sim, o rigor com os nossos vícios, em analisar os nossos vícios, e a paciência e dar a liberdade ao outro de ser como lhe convencer, sem aquele rigor para com o outro e complacência para conosco. E considerando que quem julga em última instância são aqueles espíritos que estão acima de nós. Em última instância, Deus. Mas também aqui na Terra nós temos aquele ser que foi o mais próximo de Deus que nós tivemos contato, que era Jesus. Então, cabe aos espíritos puros, aos espíritos crísticos, a Deus, essa análise, esse julgamento da nossa conduta, do nosso comportamento. E são eles, esses espíritos superiores, nossos anjos guardiães, que sabem do nosso pensamento e sabem muito bem que muitas vezes nós estamos criticando uma conduta, um comportamento que nós temos em nós e nós criticamos nos outros, ou seja, somos desonestos muitas vezes e muitas vezes também somos hipócritas. Então que nós possamos ter essa consciência de que nós somos responsáveis pela melhoria nossa e o outro pela melhoria dele. Não nos cabe ocupar a nossa vida com a vida alheia. A vida alheia pertence a quem de direito. Irmãos e irmãs, que todos nós possamos levar essas reflexões do Espírito Protetor José para a nossa semana, para a nossa família, para o Centro Espírita e também para o nosso ambiente de trabalho, para a comunidade a qual nós fazemos parte, para os nossos vizinhos. Que realmente nós possamos trabalhar a indulgência para que nós tenhamos uma sociedade mais solidária, mais fraterna, mais amorosa e para que um dia nós possamos ver o reino de Deus implantado aqui na Terra. Que a paz de Jesus esteja com todos e até o próximo sábado. Até mais.